Amém, amém, amém. Boa noite com Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Só de você estar aqui, vivo, respirando, mostra a bondade de Deus. E agora mais crendo numa mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Então Deus ainda é melhor, muito mais além. Amém. Quanto à minha pessoa, feliz é pouco, né, em estarmos aqui. Pastor Felipe, a gente sempre se esbarra, né, no encontro, um esbarrão bom, né, não aquele esbarrão diferente. Então é um companheiro nosso. Primeira vez que eu o vi cantando. Pensei assim, rapaz, esse rapaz é doutor mesmo, né? E era mesmo, né? Era não, e é. Então nós temos quase a mesma idade. Deus te abençoe. E eu digo para vocês, igreja, número de pessoas para Deus não significa nada. Número não significa. É melhor termos 3 posicionados do que 10.000 que não são posicionados. Uma igreja como esta, como ele diz, pequena, mas todos posicionados, ele não tem só amigo ou amigos, ele tem pai, tem mães, porque sempre que ele estiver num problema, ele pode contar com as orações de vocês. E sempre que vocês estiverem em um problema, ele estará com vocês, ajudando vocês a saírem. Então eu digo, pastor Felipe, igreja, eles estão em boas mãos, né? Pastor Joaquim um dia disse uma coisa, e eu nunca esqueci isso. Ele disse assim: vai chegar um tempo que feliz de quem tiver um pastor posicionado, que pregue a mensagem sem pôr e sem tirar nada. Amém? Então nós somos felizes porque ainda temos homens que pregam essa mensagem do jeito que ela é e mulheres que também ouvem a mensagem do jeito que ela é. Não precisa de passar mel, né? Elas aceitam porque o espírito da mensagem habita dentro de cada uma de vocês. Cada um de vocês. Amém? Como foi dito pelo pastor Felipe, tem uns irmãos, a igreja, o campus está nos acompanhando. A igreja de Indiara é uma cidade, é a cidade que eu moro. Mais ou menos 80, 90 quilômetros de Goiânia. E também tenho o privilégio, né, de ser pastor de alguns irmãos na cidade, como eu disse, de Indiara, de Cesarina, uma cidade chamada Edéia, uma cidade chamada Varjão, outra chamada Mairipotaba. E o pastor Jonas, recentemente, creio que 1 ano, pediu para a gente estar dando assistência a uma cidade mais ou menos a 30 quilômetros de Goiânia, chamada Aragoiânia. E todos estão acompanhando. A Bíblia diz que a ave da mesma plumagem anda junto. Aqui nós não temos distinção de roupa, de cor, de costume. Todos somos filhos do mesmo Deus. Se o irmão é claro, ele é uma rosa clara para Deus. Se o irmão é amarelo, ele é uma rosa amarela para Deus. Se o irmão é de cor escura, ele é uma rosa essencial para Deus. E o profeta diz: o jardim de Deus, ele é um jardim de variedade. Amém? Vamos ficar de pé, aqueles que podem. Eu pregando e eu ouvi uma irmã falando assim: glória a Deus! Glória a Deus! E eu, amém, né? Deus abençoe
aquela irmã, aquela família e todos, né, que usam esse idioma. Que Deus vos abençoe. Eu queria ler uma escritura que está no livro de Êxodo, capítulo 12, aliás, capítulo 12, versículo 12. Eu peguei essa escritura de improviso. Quando eu saio assim, eu prego de improviso, né? Eu sempre prego assim. Pastor Salomão sabe o porquê? Outra hora eu explico. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 12, está escrito assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, vou repetir, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor. O pastor Felipe depende do Senhor. O pastor Salomão depende do Senhor. A igreja depende do Senhor. Pai, nós não temos a quem mais pedir a não ser ao Senhor. Deus, estamos aqui diante do trono de misericórdia, primeiramente para fazer morrer nós mesmos todos os dias. Mas nós estamos crendo que sairemos daqui ajudados. Só de entrarmos aquela porta, se tivéssemos saído, já sairíamos ajudados. Porque a atmosfera do cristão, onde o cristão está, é uma atmosfera salvífica, é uma atmosfera curadora, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de ânimo, é uma atmosfera, ó Pai, que produz milagre. Então nós somos agradecidos porque o Senhor habita também nesse povo. Deus, que o Senhor não deixe eu falar, mas que o Senhor fale através de mim aquilo que o povo do Senhor precisa para continuarem na estrada no sentido do arrebatamento. No nome de Cristo Jesus, o ressurreto de Deus, é que te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Podeis vos assentar, que Deus continue recompensando a cada um. O irmão que nos trouxe, como que é o nome dele? Eu esqueci. Adriano, né? Doutor Adriano. Ele é a primeira dama dele, tá ali. Deus vos abençoe muito, que Deus recompense vocês grandissimamente. E o nosso desejo é que a bênção chegue até os filhos, netos e assim sucessivamente, né? Amém? Você sabia que a oração de um pai por um filho, ela atravessa gerações? A oração de uma mãe, ela pode atravessar gerações protegendo aquela semente. Uma oração. O profeta, numa mensagem, ele diz assim: o povo descobriram uma gasolina, não me lembro se é Sinclair, não me lembro, que disse que tantas gotas ou ml dela, ou litros, poderia mudar, não me lembro se era uma esfinge, uma pirâmide, levantar ela, fazer ela flutuar. Uma coisa extraordinária. E o profeta diz assim: sim, tudo isso pode fazer. E uma gota do sangue de Jesus Cristo, o que não faz na vida de um cristão? Uma gota. Nós não temos uma gota, nós somos lavados. Uma gota não lava. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos longe uns dos outros, talvez nós nunca vamos nos ver mais. Nunca. Ninguém sabe o que acontece.
Mas uma coisa eu garanto para vocês: se nós nunca nos encontrarmos aqui, nós nos encontraremos do outro lado. Eu terei o privilégio de ver vocês, ver o pastor e dizer para ele assim: Pastor Felipe, cadê aquela congregação? E ele olhar e dizer: Pastor, eis eles vindo aí, todos de branco. Que coisa, né? Nós estamos remando para o mesmo porto. Barcos podem ser uns maiores, outros menores, um com um barco, outro com 2 barcos, um com 10, outros com 15, uns com 7, mas o nosso alvo é o porto seguro. Então não olhe para os barcos que afundaram, olhe para os barcos que chegaram. A mulher de Ló não chegou, mas Abraão chegou. A órfã não chegou, mas a Ruth chegou. Amém? Nós chegaremos também, porque Deus nos deu essa promessa e Deus vai mantê-la até o último dia. O que mais me inspira nas mensagens é o profeta dizer que tudo é Deus que trabalha e que Deus, quando Ele permite uma prova, Ele é capaz de estar com você naquela prova para fazer você passar por ela. Deus não te proíbe de você entrar numa prova. Ele permite você entrar nela para Ele estar contigo dentro da prova. Deus nunca permitiu que Cedraque, Mesaque e Abednego ficassem de fora da fornalha. Deus queria que eles entrassem. Deus queria. Ele sempre falava de Deus, falava de Jeová, mas eles nunca tinham visto. Deus permitiu eles entrar naquela fornalha, Deus permitiu eles entrar na fornalha para Ele se manifestar para eles. E eu digo para você hoje, talvez você, na sua vida, você não teve uma experiência com Deus, mas essa prova que você está passando, ela vai contribuir para você ouvir a voz de Deus no seu coração. Como ele disse para o profeta disse na mensagem o 5º selo. Ele disse assim, deitou para dormir, aliás, ele acordou, botou a mão atrás da cabeceira da cama, da cabeça, reclinou-se ali e disse: William Branham, você não fez nada. Tantos anos, metade da vida, mais da metade da vida, você não fez nada. Profeta falando consigo mesmo. Deus disse: não, você está apenas começando. Você está apenas começando o caminho. Irmãos, isso nos encoraja em saber que Deus, se Ele permite uma prova, Ele te protege daquela prova. Eu creio que a primeira é aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 12, se não me falha a memória. A Bíblia diz: aquele, pois, que está em pé, olhe que não caia. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que nos livrará, nunca deixará, em outras palavras, você ser provado além do que você pode ser suportado. Se você está passando por uma luta, Deus sabe que você pode vencer ela. A minha avó usava umas palavras assim bem diferentes, né? Ela dizia assim: Deus só dá o frio de acordo com o cobertor, mais ou menos isso. Quem já ouviu essa expressão? Vocês já ouviram? E realmente é verdade. Quando Deus permitiu Israel passar por a prova, Deus fez um lugar para eles descansarem. Deus colocou eles em Gósen enquanto as pragas caíram no Egito, e a Bíblia diz que nenhum animal de Israel morreu. Deus protegeu. Hoje você não tem o sangue, você tem o Espírito Santo, que é o sinal. E Deus, vendo o sinal, o Espírito Santo em você, irmãos, praga nenhuma chega na tua casa. Você tem o escudo da fé. Você tem o escudo que repele todas as flechas do maligno. Nós temos isso. E um dia eu perguntei para a igreja assim: o
Quem pode me dizer para que são os problemas, as provas? Alguém me disse, olha pastor, eu acho que as provas é para mostrar para Deus quem nós somos. Eu falei, não. Aí a outra disse, eu sei, é para provar para o diabo que nós somos filhos de Deus. Eu falei, também não. Pastor, então e o que são? Para quê? Eu falei, as provas, as lutas, os desalentos da vida vêm para nós mesmos vermos em que nível de fé nós estamos vivendo. E com a permissão do pastor Felipe, eu digo para vocês, diante de tantas lutas que vocês enfrentou, tantas batalhas, tantas críticas na internet, contra o profeta, contra esse ministério, você se manteve firme. Isso mostra que você está em um nível de fé muito mais alto do que você imagina. Muito mais alto. O profeta, nessa mensagem, um manto usado, ele diz assim, ó. Um sujeitinho de ombros inclinados, um menino de cabelos encaracolados, vestido com uma pele de ovelha e um estilingue na sua mão, com todo o exército de Israel ali de pé, se recuando. Agora você imagine. Veja bem, o Davi, o irmão Davi, era um menino magricela, cabelinho reclinado sobre seus olhos. Aí aparece o Golias. Deus já tinha visto de antemão. Quando Davi matou o urso deu força e confiança e fé para ele matar o leão. Se eu não tiver colocado na ordem certa, vocês me ajudam aí. Aquilo deu fé para ele. Ele disse, eu matei um, eu mato o outro também. Ele matou os dois. Como? Justamente, é a mesma ovelha. De repente se levantou um leãozão, em uma força de expressão, né? Um gigante, literalmente, Golias. E o Golias se jactanciava, botou todo o exército de Israel para correr. Gente, como que um menino, um rapaz, sem estrutura, não sabia lutar, não sabia nada, só mexia com ovelhas. Graças a Deus que ele mexia com ovelhas, né? De repente um gigante. Os filisteus, eles usam um capacete, que chamamos de elmos, mais ou menos de 2 a 2,5 centímetros de espessura, de bronze. Em outras palavras, o bronze, nem bala de rifle 22 não atravessa. Não atravessa. Só tinha uma brechinha, mais ou menos assim. E assim para ele poder respirar. Aquele era um problema, aquela era uma dificuldade. Mas ele lembrou. Ele disse, eu matei o urso, que queria pegar a minha ovelha. O leão foi lá para pegar a mesma ovelha. Eu tomei e matei também. Deus vai me dar a cabeça desse gigante. Deus vai me dar a cabeça desse gigante. Irmãos, quando ele pegou aquelas 5 pedras, colocou uma na funda, eu sei bem o que é uma funda, e ele começou a arremessar, girando, girando, quem girava era Davi. E quando ele soltou aquela funda, quem soltou foi Davi, mas quem guiou a pedra foi o Espírito Santo. Para muitos, para o mundo, isso aí não é nada. Isso é simplesmente filosofia, é simplesmente algo que é escatológico, é algo antigo, mas para nós não. Para nós isso diz que é a coisa mínima, uma menor oração, a irmãzinha ali, lavadeira de roupa, uma oração, 2 palavras que ela fala, ela pode ser curada de um câncer, ela pode tirar o filho das drogas, ela pode tirar o filho da bebida, ela pode tirar a filha do cigarro. Uma palavra, porque não é a palavra, é a unção da palavra, é o Espírito que escreveu a palavra, gente. Isso está em nós. O profeta pregou uma mensagem chamada Alimento Espiritual no seu devido tempo. Aquela mensagem foi pregada há muitos anos, mas ela serve para hoje. Naquele tempo o alimento era material, hoje é que é espiritual. A viúva, irmãos, aquela viúva, o marido dela ajudou o exército de Deus, cuidou, morreu. Ficou ela e um filho. E agora? Pastor não cuidou, acabou tudo,
Não, 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 não. Um dia Deus colocou no coraçãozinho dela para ela pegar lenha. Ela foi lá e pegou 2 gravetos. Sinal da cruz, ó. Quem está debaixo da cruz aqui, levante a mão. Oh, irmãos. Ela pegou 2 gravetos. De repente chegou um homem barbudo. Mas o profeta disse que quando ela orou a Deus, o profeta disse que ela orou a Deus, porque ia fazer o alimento e ia morrer. Quando ela orou a Deus, o profeta nos diz que Deus, aquela oração foi direto no coração de Deus. Quando chegou no coração de Deus, Elias, meu filho, vai acudir aquela mulher. Não é uma viúva qualquer, é a viúva. Eu não esqueço, meus filhos. E o profeta diz que Elias desceu mais do que a pressa e foi lá, ainda testou ela. Diz, faça primeiro para mim. A bênção, ela vem acompanhada de teste. Cada um de vocês aqui, ó, para você chegar a crer nessa mensagem, a ter o tanto de tempo que você tem posicionado aqui, todos aqui, se eu fosse perguntar, levaremos meses de tanto destaques, de tanto testemunho de pessoas que aqui estão, que passaram por lutas e tribulações, mas a vitória chegou. Pode demorar, Daniel orou a Deus, o anjo, se não me falha a memória, passou 22 dias para levar a benção, mas levou. Nada impede o Filho de Deus de ser abençoado, a benção é para você. E ele disse, faça primeiro para mim. E ela conversou ali com ele, mas o eleito ele crê, né? Então ela fez, deu para ele o alimento, ele comeu. Que coisa maravilhosa, né? Deus faz, eu sempre prego assim, ó, o nosso Deus não faz faltar, nosso Deus faz fartar. Deus não é Deus de miséria. Ele não é Deus de miséria, Ele não cura você pelas metades. Ele não faz uma meia cristão, um meio pregador. Não, Ele não faz isso não. Ele não coloca você entre o céu e a terra, entre o céu e o inferno, não. Ou Ele te coloca num lugar ou Ele te coloca no outro. O nosso caso é no céu. Amém. Nós temos um lugar de descanso. Durma em paz, deixa que venha a Covid, deixa que venha mais tormentos, deixa que se levante gigantes na internet. Fiquem firmes atrás da palavra. Essa palavra cuida de nós, gente. Essa palavra cuida de nós. Nós estamos aqui hoje é por causa dessa palavra. Veja. E ele diz aqui, ó. E ele sozinho saiu com um homem com uma lança de 19 pés de comprimento. E aquela coisa foi o fim disto. Pesava várias libras, talvez 20 libras de aço afiada. Uma lança de 19 pés com dedos de 14 polegadas de comprimento. Já imaginou? Quem é que diria que Davi mataria aquele homem? Nunca. Agora eu digo para você, o teu posicionamento atrás do seu pastor, reverendo Felipe, ali do reverendo Adil, saudoso pastor Joaquim, eu digo para vocês sem medo de errar, sabendo o que eu estou falando. Se você estivesse nos dias de Davi, você estaria com Davi. Se você estivesse nos dias de Elias, você estava na caverna lá com aqueles outros também guardados. Se você estivesse ali com Jesus, você estaria com ele ali, dava o que der, você estaria com ele. Você estaria com Moisés. E eu digo para as irmãs, vocês eram amiga de Ana, você era amiga de Esther, você era amiga de Ruth, você era amiga de Sara, porque a tua posição aqui determina o que você seria e também determina o que você poderia ser no final. O que você era, com quem você estaria e para onde você vai hoje. Por que eu creio que todos vocês são eleitos? Sabe por quê? Porque vocês estão posicionados. Posicionado aqui, posicionado no céu. Não se preocupe com as lutas. Nós estamos nas mãos de Deus. Deus é que cuida. Cada passo que você der, é Deus que te cuida. Cada passo. Olha a Noemi. Tem gente que diz, Noemi errou, Noemi fez isso, fez aquilo. Mas Noemi saiu da cidade dela,
foi para outra cidade como uma apóstata. Ela, o marido e 2 filhos. Chegaram lá, os filhos casaram. O marido morreu, de repente um filho morreu do lado, o outro morreu do outro, ficou as 2 mulheres. Você pode pensar assim, as 3 mulheres, né? Você pode pensar, ela foi para lá só para os 3 filhos morrerem. Não, não foi. O foco de Deus era chegar até Ruth. Deus queria chegar até Ruth. Às vezes Deus permite um problema na sua vida, aí você diz, por que Deus fez isso? Mas quando você não estava com aquele problema, não estava com ele, talvez você orava uma vez por dia. Com o problema, você ora 3 vezes por dia e a sua fé vai elevando, elevando, elevando. Quando você pensar que não, que você olhar para o primeiro degrau da escada, onde você começou a subir, você vai ver que você já está chegando no 7º e nem viu. Logo nós sairemos desta terra, irmãos. Deus capacita você. Deus vai cuidar de você até o último dia. Você tem o Espírito Santo. Durma, eu sempre digo, eu uso muito essa expressão, às vezes eu até repito várias vezes. Durma em paz. O sono do justo é um sono suave. Pode dormir despreocupado. Para o diabo chegar até você, ele tem que pedir a Deus. Só. E uma das coisas que mais me deixa feliz, o profeta diz assim, enquanto Deus não tiver terminado com você aqui na terra, o diabo não pode tirar a sua vida. Estão vendo? O diabo está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos de Deus. Nenhuma bomba vai cair na terra sem que Deus permita. Olha como que estão os países aí, tsunami, que é onda gigante, né? Terremotos. Tudo isso está acontecendo, está caindo aos pedaços. A igreja está subindo em fé. A igreja está subindo. Olha o que você era lá atrás. Há 5 anos atrás, olha o que você era. Agora olha o que você é hoje. Olha o quanto que você aprendeu. Olha o quanto que você está mais forte, mais nutrido espiritualmente falando. Tudo isso é Deus te ajudando. A minha avó usava a expressão que eu fui criado com a avó, né? Ela dizia assim, nós íamos jogar milho para elas, né? Para elas comerem. Jogava com um saco. Minha avó falava, não pode fazer isso não, menino. Eu falei, por quê? Ela só come de grão em grão, é de grão em grão que ela enche o papo. Eu falei, entendi. E eu digo, a igreja é do mesmo jeitinho. É uma mensagem aqui, um hino ali, uma mensagem ali, uma pregação ali. A igreja está só enchendo, só enchendo. Daqui uns dias nós vamos dizer, dou adeus a este mundo e vou embora. Aleluia, aleluia. Daqui um dia nós sairemos desta terra e nos encontraremos do outro lado. E você vai olhar, a irmã vai olhar para outra e vai dizer, irmã, compensou nós pegar ônibus, compensou nós sair com fome, compensou nós sair às vezes até sem tomar banho, compensou nós ficar com a roupa o dia quase todo para ouvir a palavra, compensou, irmã, compensou, porque isso aqui compensa, irmãos. Tudo que você faz para Deus compensa. Deus não se esquece, o homem esquece, a mulher esquece. Deus não esquece, não. Deus não esquece. Aquilo que é seu, ele é seu. Veja. E quando a primeira vitória foi ganha e Golias derrubado, todos os exércitos de Israel seguiram a Davi. Eu fico pensando, pastor Salomão, pastor Felipe, nós somos como Davi. Sabia? Somos como Davi. Essa vitória que nós tivemos sobre o mundo, vamos dizer assim, a epidemia espiritual, se o povo já cria no Senhor, um exemplo, tantos por cento, agora já aumentaram, dobraram, muito mais. Por quê? Porque o povo, eles amam um homem como o Senhor, posicionado, íntegro, humilde, porque o caráter do pastor passa para a igreja. Por isso que eu estou vendo que eles é tudo, graças a Deus. A gente fica despreocupado por saber que tem outros companheiros, né, como a gente, lutando, não por
ganhar dinheiro, mas para colocar o povo, lutando pelo povo. Eu disse para o reverendo Adil, conversando, eu falei, ele me mostrando a estrutura lá do templo, tudo. E eu disse, pastor Adil, realmente, o povo merece mesmo. Porque, irmãos, você enfrenta frio, você enfrenta distância, cansaço, despesa, para ouvir pessoas analfabetas, no meu caso, né? Vamos dizer assim, eles não, no meu caso, gente, se Deus não abençoar vocês, quem que Deus vai abençoar? A denominação? A, B ou C? Não. A bênção de Deus está no seu coração. A bênção de Deus é a mensagem do profeta. A mensagem do profeta é a bênção de Deus para nós. Deus amou esse mundo que ainda enviou uma mensagem que nos tirará da tribulação e nos levará para as bodas do Cordeiro. Amém? Veja. E eles o fecharam em suas esquinas e os mataram e tomaram suas cidades. Deus trabalha de uma maneira que é difícil da mente humana entender. Veja, Israel vinha destruindo tudo. Quando eles chegaram numa cidade chamada Jericó, eles pararam. E eles disseram assim, pensaram, né, como que vai ser? Deus disse, olha, aqui ninguém vai usar espada não. Em outras palavras, não precisa de espada não. Jericó, se não me falha a memória, os muros de Jericó, 2 charretes, carroça, poderia pegar a corrida em volta e nenhuma caía para o outro lado. Quem transpõe uma cidade dessa? Impossível para o homem. E Deus olhou aquilo, porque o profeta diz, Deus não olha de baixo para cima, Deus olha de cima para baixo. Então Deus não tem obstáculo. E eles chegaram naquela cidade, Deus disse em outras palavras, né? Pode descansar as armas, escudo, pode ficar tranquilo. Josué foi dar uma volta para dar uma esticada nas pernas, né? Topou um homem lá com a espada na mão, Josué já tirou a dele e falou, quem és tu? Tu está conosco, é um dos nossos ou está contra nós? O homem de Deus, ele está sempre pronto para a batalha. E o anjo disse, não, eu sou capitão, eu sou príncipe do exército de Deus. Aí a conversa mudou, né? Era a ajuda chegando. E Deus disse, olha, vocês não vão usar espadas. Vão dar uma volta em volta desses muros aí. Dá uma volta. Quando vocês completarem a 7ª volta, vocês toquem esses chifres, essas trombetas. Deram uma volta, o povo olhava lá de cima e poderia pensar, esse povo é louco. Esse povo é louco. 2, 3, aconteceu nada. Irmão, quando deu a 7ª volta, é como se Deus dissesse assim, ó, agora eu vou mostrar para esses incrédulos que eu não preciso de nada para derrubar esse muro aí. Não preciso de usar força bruta. Só diz, toquem. Eu ouvi a irmã cantando, a outra que cantou, que está ali atrás. Eu fico pensando, gente, um hino ele tem um poder muito grande. O sopro derrubou a muralha que nem tanque de guerra derrubaria com facilidade. E o hino derrubou. Mas não era o hino, era a unção que estava no hino. E o povo de Deus venceu. E eu digo para você, irmão, se você estiver triste, cante. 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 Você vai ver que a bênção de Deus está sobre você e se manifestará na sua vida muito mais do que você imagina, porque Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da sua igreja. Nada que está acontecendo agora está acontecendo fora da vontade de Deus. Tudo está na vontade de Deus. Deus viu cada um de nós aqui, Deus viu que cada um está precisando, Deus sabe, irmãos. E Ele te deu aquilo que você veio buscar. Ele te deu. Se você precisa da sua cura, creia na sua cura. Se você precisa de uma libertação total, creia na sua libertação. Se você está desempregado, creia que as portas que o diabo fecha, Deus abre. E a porta que ele não conseguir abrir, ele derruba, mas você passa. Gente, nós temos que crer que Deus cuida de nós, gente. Deus abriu água para o povo passar, Deus destruiu cidade para o povo passar.
Deus destronou reis, derrubou reis, matou nações, aniquilou nações do mapa para um povo rebelde passar, gente. E para você que ama essa palavra, para você que deu a vida por esse ministério, para você que sofre, que geme por essa palavra, o que Deus pode fazer por você? Ele pode fazer tudo. Nós estamos numa hora que, se você estiver passando por um problema, você pode colocar a mão no seu irmão e dizer: irmão, pode usar o pronome pessoal, eu te dou tua cura no nome de Jesus Cristo, porque o profeta disse que Deus estaria no seu povo, e as obras que Jesus fez, nós faríamos maiores, não é verdade? Ele está em você hoje? Você crê? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar crendo que Ele está em você. Crendo. Coloque a mão no seu coração. Sinta a pulsação dele. Cada pulsação você diga: Jesus. Irmã, somente crê. A irmã poderia solar para nós, por gentileza? Cante. Aliás, põe a mão no seu coração. Sinta a pulsação dele. O hino Somente Crê era o hino do profeta William Marion Branham. Esse hino já curou pessoas, esse hino libertou famílias, esse hino converteu gente, e esse hino, se você está enferma ou enfermo, a unção desse hino vai te curar hoje, vai te libertar. Senhor Jesus, indigno eu sou de falar para esse povo, porque é um povo especial. Um povo, ó Deus, que foi comprado por teu sangue derramado no Calvário. Mas aqui estamos, ó Pai, à mercê da tua misericórdia, à mercê da tua bondade. Pai, o trono de misericórdia está diante de nós. Estamos, ó Pai, em uma força de expressão, todos inclinados diante desse altar de misericórdia. Por isso, Deus, nós oramos não como pessoas desesperadas, mas nós oramos convictos do que aquilo que nós pedirmos, o Senhor nos dará. Senhor, aqui tem pessoas, ó Pai, pode ter pessoas sofrendo da coluna. Aqui pode ter pessoas, ó Pai, com dores nas pernas. Aqui pode ter pessoas, ó Deus, que talvez a família não concorde, então há atritos em casa. Mas Deus, se isso é verdade, ajude eles, ó Pai. Eles creem numa mensagem verdadeira. A unção do Espírito Santo está sobre nós nesta noite. Está sobre a igreja. A igreja, Pai, tem o poder de repreender. Senhor Jesus Cristo, com a autoridade divina dada a cada um de nós que pregamos genuinamente esta mensagem, nós expulsamos qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo, ó Pai, de espírito, como aquele menino disse para nós na hora do almoço, que quando estávamos pregando, ele viu uma luz sobre nós. Pai, aquilo era o Senhor, mais uma vez vindicando um ministério. Deus, diante de tudo isso que nós ouvimos e sabemos, liberta essa irmã, liberta, ó Pai, esse irmão, ajude esse irmão que veio de longe. Eu creio que chegou alguém aqui desanimado, desencorajado, cansado, mas ajude ele a sair daqui encorajado, Senhor. Ajude ele a sair daqui animado. Eu creio, ó Pai, que o Senhor virás aqui como o Senhor já estás e nos ajudará nesta noite. Deus, ajude o pastor Felipe. Tenhas misericórdia dele. Ajude sua família. Eu sei o que a família está ajudando na igreja. Eu sei o que é começar um ministério, principalmente novo. Mas ajuda meu irmão, ajuda essa igreja. Deus, toma conta dela.
livra de acidente lá fora, livra da morte prematura, livra da família entrar em problemas lá fora, mas que a unção divina possa estar, ó Deus, selada na vida de cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o seu irmão, coloque a mão sobre o seu irmão e diga, pode usar essas palavras: eu te dou tua cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos de novo? Eu te dou tua cura no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus está te ouvindo. O profeta disse: Deus nunca deixou de nos ouvir. Então Ele vai ajudar essa irmã que você colocou a mão sobre ela. Ele vai ajudar esse irmão, porque a tua oração move montanhas, a tua oração remove montanhas, a tua oração, irmão, irmã, pode tudo. Ajuda esse povo, ó Pai, ajuda esse povo que está pela internet. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Aleluia. Vitória Deus já deu a mim, eu sei. Toda a igreja. Vitória Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus já deu a mim, eu sei. Aleluia. Deus te deu a tua vitória. Amém. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.